Eu quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Luiz Otávio Pagliari e nós estamos aqui na TV RVC, no campus do Unifunvic, de Pindamonhangaba, Brasil, para o mundo, com o programa Momento de Reflexão. O programa Momento de Reflexão é um programa que trata de assuntos variados, com temas diversos, sempre confrontados sobre a luz da Palavra de Deus. Com o versículo João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da inveja, libertará da mentira, do engano, da falsidade, de tudo aquilo que é contrário a Deus e a sua preciosa palavra. E hoje o nosso programa é um programa todo especial. Eu sou grato a você que tem nos acompanhado durante todo esse ano de 2025, mas hoje o programa é um especial de Natal para o ano de 2025. E eu gostaria de compartilhar com vocês a importância, o verdadeiro sentido do Natal, e a importância do Natal, como Deus demonstrou seu grande amor sobre a humanidade, dando o que era mais precioso para que eu e você fôssemos abençoados com a chegada do menino Jesus. Isaías, profeta Isaías, no capítulo 9, nos versículos 1, 2 e 6, que eu gostaria de compartilhar com vocês agora, ele fala sobre isso muito tempo antes da chegada do Messias, do menino Jesus. Diz assim a preciosa e poderosa palavra de Deus: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulão e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que palavra poderosa! O profeta Isaías é considerado o profeta messiânico, quer dizer, ele foi o profeta do Velho Testamento que mais fez profecias sobre o Messias, que viria ao mundo, o Filho de Deus, o Cristo. E nesse texto nós vamos ver que naquele período a humanidade estava em trevas, a humanidade estava envolvida em corrupção, a humanidade estava envolvida em injustiças, em maldades, a humanidade não buscava Deus, blasfemava contra Deus e fazia tudo que desagrada o coração do Criador, porque Deus criou todas as coisas nos céus e na terra e me criou e te criou. Então, quando a sua criação começa a ser destruída ou a sua criação começa a tomar direções diferentes daquilo que Deus planejou, porque Deus planeja coisas boas a nosso respeito. Deus quer o melhor para mim e para a sua vida, mas a humanidade se desvirtuou disso. Mas ali, num determinado momento, o profeta Isaías, ele profetiza que a terra que estava em trevas, de repente viu grande luz. Por quê? Porque Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, o Pai eterno, deu o seu mais precioso bem, o seu Filho amado, Jesus Cristo. E aí ele veio como um menino. Imagine o príncipe da paz, o todo-poderoso lá no alto, de repente ele se colocou na condição de homem, veio dentro de um ventre de uma mulher, por meio do Espírito Santo, e ele veio à terra para cumprir uma missão, para que eu e você fôssemos abençoados. E aí diz a palavra no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. Ele governará tudo, né? E se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, a terra que estava em trevas recebeu grande luz. E aí, quando passado muito tempo, de repente, lá em Belém, num determinado momento da história, vem o nascimento de um menino Jesus, o nascimento
do Messias, o nascimento do Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de, antes de entrar nesse nascimento, eu gostaria de falar como é importante que eu e você valorizemos isso, porque Deus planejou tudo isso, Deus criou o mundo, Deus criou tudo que existe no mundo, nos céus e na terra. Deus me criou, te criou, e Deus quer o melhor para a minha vida e para a sua vida, e as pessoas têm desprezado o melhor presente, o maior presente que alguém poderia receber. Deus, por seu amor, deu o seu Filho amado para que ele viesse. E o que a humanidade fez com isso? Naquele período, nós sabemos o que a humanidade fez. Mas e nos dias de hoje, o que a humanidade tem feito? A humanidade tem desprezado o presente que Deus deu. Tem desprezado. Não vai longe. O Ocidente comemora o dia de Natal em 25 de dezembro. E nesta data, as pessoas, em vez de celebrar o Natal de Cristo, o menino Jesus, eles celebram outras coisas. Eles colocam e celebram outro ser no lugar do menino Jesus, desprezando aquilo que Deus deu. Até cristãos, infelizmente, eles colocam no lugar do menino Jesus, aquele que alguns conhecem como a manjedoura, lá onde estava Maria, José, os animais, e ele ali foi colocado, e ali os reis, os magos, vieram ali, naquele momento todo especial, onde uma estrela guiou todos eles, onde os anjos de Deus apareceram, mas de repente a humanidade, nos dias de hoje, despreza tudo isso. E dão ênfase a um outro tipo de Natal, a um Natal voltado para o Noel, que não tem nada a ver com o dia do Natal, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que não tem nada a ver com o presente de Deus. Então, eu gostaria de começar esse programa falando para você, foque naquilo que é verdadeiro, naquilo que é real. Imagine eu sendo o aniversariante, recebendo os convidados para a festa e de repente todo mundo vai cumprimentar outras pessoas e não cumprimenta o aniversariante. Não conversa com o aniversariante, não dá ênfase ao aniversariante. Então eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre isso, para que você pudesse mudar o teu conceito sobre o Natal e pensasse no verdadeiro Natal. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão de hoje, com o tema especial de Natal 2025. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão do dia de hoje com o tema especial de Natal 2025. Hoje, depois de um ano todo, onde nós compartilhamos tantas informações, tantos assuntos, hoje nós estamos fazendo o especial de Natal. Nós compartilhamos no primeiro bloco o texto de Isaías capítulo 9, onde o profeta messiânico profetizou a vinda do Messias, a chegada do menino Jesus, aquilo que é o mais especial, o melhor de Deus para as nossas vidas, Aquele que é chamado o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele profetizou isso. E aí, no capítulo 2 de Lucas, eu gostaria de compartilhar com você um trecho que relata a chegada daquele menino que foi profetizado, que diz assim, capítulo 2 de Lucas, versículo 8. Ora, havia na mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque aqui eis que trago-vos
boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos como isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que ouviram se maravilhavam do que os pastores lhes diziam. Como é precioso, como foi preciosa a chegada do menino Jesus. Embora ele veio de uma forma toda humilde, né? Imagine ele numa manjedoura, tipo um estábulo, onde tinha animais, e de repente Maria, onde não tinha lugar de hospedagem na cidade de Belém, eles são conduzidos ali àquele estábulo. Era o lugar, estava nascendo e eles precisavam de um lugar. E naquele momento, no meio dos animais, numa manjedoura, foi colocado o menino Jesus. E naquele momento, a glória de Deus se manifestou no meio dos homens, numa pequena cidade lá em Israel, a cidade de Belém. Ali a cidade considerada como a cidade de Davi, da origem de Davi, né, como uma promessa de Deus diz, da raiz de Jessé, né, de Davi, viria o Messias. E assim o veio. E naquele momento, aquele lugar que estava em trevas, viu grande luz. Por quê? Porque chegou a presença do próprio Deus. O menino Jesus é a chegada do próprio Deus na terra. Embora ele seja filho de Deus, ele é Deus, né? E ele precisa ser reverenciado. Tanto é que ele estava ali e ele foi reverenciado. Os pastores, os anjos do Senhor anunciaram, louvaram, glorificaram. Os pastores que estavam ali pastoreando as suas ovelhas viram essa glória de Deus, os céus abertos, os anjos glorificando e anunciando a chegada do menino Jesus. Isso é o verdadeiro Natal. O verdadeiro sentido do Natal é o amor de Deus manifesto, trazendo à terra o melhor de Deus, o Filho de Deus, o Filho único de Deus, Jesus Cristo. E ele veio para abençoar a minha, sua vida. Ele veio como uma criança, como um menino pequeno, mas um dia ele cresceu, ele se tornou um adulto, ele fez grandes coisas aqui na terra, ele deixou mensagens, ele deixou a mensagem inclusive que um dia ele voltará. Esse menino trouxe a presença de Deus para a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, eu te peço encarecidamente, você que é cristão, você que ainda não é cristão, mas no Natal, o Natal tem um sentido. Só existe o Natal por causa do nascimento. Natal, inclusive, significa natalidade, a origem da natalidade, de origem, nascimento. E nasceu quem? Quem que nasceu? Quem que nós celebramos? O menino Jesus. Então, deixa de lado outros tipos de festa, deixa de lado outra celebração. Não dê ênfase ou não atribua a outro personagem aquilo que é de Deus, aquilo que é de Jesus, o Filho de Deus. Eu lhe peço encarecidamente, glorifique a Deus por meio do Natal. É um momento tão lindo, um momento em que nós unimos as famílias, um momento em que nós celebramos a presença de Deus na terra, um momento que nós celebramos o nascimento de Jesus, nós recordamos o nascimento de Jesus como um ato de amor e celebramos isso em família e festejamos, independente do nível social de cada pessoa, mas nós celebramos isso juntos na mesa, naquele momento, falando, cantando, louvando, agradecendo, né? Às vezes tem famílias que louvam o Noite Feliz, né? Em casa nós fazemos isso e celebramos ali com a família toda, mas a ênfase, o centro do Natal, com árvore, sem árvore, com refeição, com banquete, sem banquete,
é Jesus, o Filho de Deus, porque Ele é a razão, Ele é o verdadeiro sentido do Natal. Por isso, eu e você precisamos valorizar isso. Muitas coisas às vezes não acontecem na nossa vida porque nós deixamos de valorizar aquilo que é importante para Deus. Deus considera eu e você importante, nos ama, nos dá o melhor para as nossas vidas e de repente a gente valoriza outras coisas. É o exemplo que eu te dei de uma festa. Alguém está festejando o Natal, o nascimento, comemora, faz os convidados e os convidados dão atenção a alguém, né, que está ali de passagem ou trabalhando ali, em vez de dar ênfase àquele que é o aniversariante, aquele que convidou, aquele que fez a festa, aquele que preparou tudo para a minha vida e para a sua vida. Então, que você possa se concentrar nisso, que você possa se dedicar nisso, que você possa fazer uma reflexão, né? Eu imagino Deus, porque eu fico entristecido quando eu vejo a sociedade enfatizando o Natal de compras somente, nada contra a compra, presentes é bom. O Senhor ensinou, Ele recebeu presentes, né? Mas é quando você enfatiza outro personagem em vez do personagem verdadeiro que é Jesus Cristo. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já para o terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema especial de Natal, o verdadeiro sentido do Natal. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema especial de Natal 2025, o verdadeiro sentido do Natal, né? Nós compartilhamos primeiro, segundo bloco, textos da Palavra de Deus, texto profeta Isaías, profeta messiânico, que profetizou a chegada do menino Jesus, razão do Natal, a essência do Natal, e o texto de Lucas capítulo 2, alguns versículos falando sobre a chegada, o nascimento de Jesus na cidade de Belém, né? Mostrando que aquilo que estava em trevas, a humanidade naquele momento, mas de repente viu grande luz, porque chegou o menino Jesus. Ele nasceu numa manjedoura, veio de uma forma humilde, papai e mamãe, os animais e ele ali numa manjedoura, no estábulo, porque não havia lugar naquela cidade. Mas se cumpriu a profecia, o amor de Deus foi manifesto pela chegada dele. E agora nesse terceiro bloco, eu gostaria de compartilhar um outro texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, no capítulo 2, alguns versículos que eu gostaria de compartilhar. Diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Porque vimos que a estrela do Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se muito e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntaram onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. E aí, se nós formos um pouquinho mais à frente, nós vamos ver aqui nos versículos de número 10, e vendo eles a estrela, regozijaram-se muito e com grande alegria, e entrando na casa, acharam no estábulo, e acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Até aqui, né? Gostaria de compartilhar e fazer uma reflexão sobre esse texto. Estamos vendo aqui que numa cidadezinha bem pequena, nasceu o menino Jesus. E quem é o menino Jesus? Segundo o profeta messiânico, é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Deus, o Filho de Deus, que é Deus. E ele veio ao mundo para nos salvar, para nos abençoar. E ali a chegada dele
despertou não só ele, mas a humanidade. Alguns dos que estavam ligados nas Escrituras, eles viram, né? E ali nós estamos falando dos magos. Os magos eram os estudiosos, os pesquisadores daquela época, né? E eles, lendo as Escrituras, viram que naquele período era o período da chegada. E de repente eles viram a estrela, e na estrela no céu, tipo sinalizando uma estrela muito forte. E eles seguiram essa estrela e eles chegaram até Jerusalém, e eles chegaram até a cidade de Davi, a Belém, onde eles encontraram na manjedoura o menino. E eles foram lá para quê? Olha, os magos, inteligentes, pesquisadores, homens cultos da época, estudiosos, eles foram lá para adorar ao menino Jesus. Adorar, você só adora a Deus. Então o menino Jesus é filho de Deus, mas é Deus. E eles foram para adorar. Olha que coisa. Muitos adorando outras coisas, muitos dando ênfase a outros, Natal que não existe, porque o Natal verdadeiro é Jesus Cristo. Não existe outro Natal. Só existe o Natal por causa de Jesus Cristo. E aí eles, sabiamente, eles foram lá para adorar. E eles levaram o quê? Eles foram de mãos abanando? Não, eles levaram presentes. Por isso o sentido dos presentes nos dias de hoje. Nós damos presente às pessoas que nós amamos, os nossos entes queridos, nossos amigos, né? Nossos irmãos. Por quê? Porque o sentido de presentear é uma forma de celebrar. E a gratidão da celebração é dar presentes. Independente se eles são simples, se eles são mais caros, não importa. O importante é o sentido da celebração. E isso está incutido na palavra de Deus, que é os magos, sábios, homens doutos daquela época, eles foram adorar o menino Jesus, celebraram o Natal do menino Jesus e levaram presentes. O que eles levaram? Ouro, incenso e mirra. Eles levaram presentes preciosos. Fique tranquilo, você pode dar o presente que você quiser, porque Jesus era precioso para eles. O presente que você pode dar para Deus é você reconhecer que Jesus Cristo é o precioso. Ele é a razão, Ele é o verdadeiro sentido do Natal. E quando você faz isso juntamente com a sua família, Deus olha do céu e fala assim, valeu a pena eu ter dado o meu filho. Mesmo que eles mataram, um dia ele cresceu, pregou a palavra e eles mataram lá no madeiro. Mesmo assim, mas aqueles que reconhecem Jesus Cristo, Deus diz assim, valeu a pena eu ter feito isso. E Jesus no céu hoje, ressurreto, que já ressuscitou, porque ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele vive, ele reina, ele tem todo o poder nos céus e na terra, ele olha e diz assim, olha lá, na terra, aquela família, eles estão ali celebrando o verdadeiro Natal, eles estão me valorizando, porque eu sou o sentido do Natal. E aí, quando você faz isso, você agrada o coração de Deus. E quando você agrada o coração de Deus, Deus te abençoa. Então, neste Natal, viva o verdadeiro sentido do Natal. E o verdadeiro sentido do Natal não é outro, além de Jesus Cristo, o menino Jesus, o Filho de Deus, que é Deus. E Ele quer abençoar a sua vida. Eu quero aproveitar esse momento para te agradecer. Vocês que nos acompanharam durante todo o ano 2025, nos programas, participando, dando sugestões, vocês que nos acompanharam, nós somos gratos por tudo isso. E eu quero desejar a todos vocês um feliz, abençoado Natal em Cristo Jesus. Que Jesus Cristo nasça e reina na sua vida, na sua família e em tudo que você fizer, nas suas atividades, que Ele seja o centro das vossas atenções e que Ele possa ter liberdade de viver e fazer tudo que Ele quer fazer e deseja fazer de melhor na vida de cada um de vocês, de cada família representada. Eu sou grato por você, eu sou grato porque você, de alguma forma, nos acompanhou durante todo esse tempo, mas eu quero desejar o melhor do Natal para você. O melhor do Natal é a chegada de Jesus Cristo. Como diz o Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor Jesus Cristo, confia nele e Ele tudo fará. E eu quero que você seja abençoado. Eu quero que você deixe Jesus reinar na sua vida, porque Ele tem o melhor para você e para a sua família. Acredite nisso. Também quero aproveitar nosso último programa do ano. Eu quero desejar um feliz ano novo, um abençoado ano novo, um abençoado ano de 2026. Que todas as realizações, os sonhos de Deus para a sua vida, a sua família e tudo que Deus tem te confiado venha a se concretizar. Gratidão
Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe suas atividades, Deus abençoe o Brasil. Feliz Natal em Cristo, feliz Ano Novo.